identidade. Mas a identidade tem informações objetivas, nascimento, paternidade, etc. Mas diz tão pouco, né, das pessoas. Eu estou com a identidade de alguém que é antropólogo, um dos mais importantes, ligados à Universidade Federal do Ceará, um antropólogo que estuda exatamente gênero, sexualidade, imagem, antropologia da imagem. Eu tenho hoje a honra de ter um professor da maior gabarito e que da minha admiração, o Alexandre Vale, está aqui ele, o dono dessa carteira, Alexandre Vale, doutor em antropologia, com um doutorado que começa no Brasil e se conclui na França, não é? Na verdade, doutorado em sociologia, mais 2 anos aqui e 2 anos na França, né, ligado ao Laboratório de Antropologia Social, que é aquele laboratório que foi fundado pelo Lévi-Strauss, quer dizer, então e depois o pós-doutorado também ligado a um antropólogo, sociólogo, David Le Breton, que é da Universidade de Estrasburgo, e, enfim, sociologia, mas sempre atuando na antropologia. A França é um centro, a partir dos Strauss, uma referência, não é? Na área da antropologia. É uma das antropologias que um dos textos fundadores, alguns dos textos fundadores, né? Quer dizer, clássicos na medida que esses textos são atuais, né? Ontem eu estava numa conferência e um certo professor muito bacana falou que não queria que ninguém virasse clássico, que as negras, que era questão sobre o movimento negro, que não queria que virassem clássicos. E eu fiquei assim, porque na minha cabeça uma coisa é clássica porque ela é sempre atual. Eu aprendi isso na hermenêutica, né? Quer dizer, o clássico ele se define porque ele vai ser sempre atual. Então, sempre que você for falar sobre a dádiva, por exemplo, você vai ter que falar do Marcel Mauss. Sempre que você for falar do capitalismo, você vai ter que falar do Karl Marx. Quer dizer, sempre que você for falar do movimento negro, você vai ter que falar da Davis, etc. Quer dizer, então, uma coisa é clássica porque ela tem uma atualidade, né? Quer dizer, ela diz alguma coisa ao tempo presente. Essa é a minha percepção do porquê que uma coisa é clássica. Talvez a reação desse professor ao clássico, assim, tudo que vem de ideia a gente fertiliza o programa. Talvez a ideia seja de que o clássico não possa ser, digamos... Personalista, talvez. Ou personalista, ou dogmático, né? Inquestionável. Talvez não... eu não tive tempo de colocar isso diretamente, mas fiquei com essa ideia, né? Mas fiquei com essa ideia na cabeça. O clássico é aquele que é atual. Que é renovável, né? Que é atualizável. Exatamente. E o que seria isso atualizável no pensamento francês? Já que estamos da falando... atualidade, eu acho que, por exemplo, o trabalho do Marcel Mauss sobre a dádiva, tanto que você tem um grupo muito famoso que se chama Mauss, Movimento Anti-Utilitarista em Antropologia, que é exatamente o nome do Mauss, M-A-U-S-S, Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales, que é exatamente discutindo a dimensão simbólica que existe na dádiva para pensar a economia, por exemplo, os trabalhos em economia, quer dizer, então, assim, eu acho que tem várias coisas que são, né, ainda atuais nos textos que vêm, sem precisar necessariamente ser eurocêntrico para falar da Europa ou da importância que teve a etnologia francesa na construção da antropologia, né? Assim, não necessariamente significa uma glorificação da Europa, né? Quer dizer, mas assumir que são textos fundadores da antropologia, que são textos que tematizaram no primeiro momento a antropologia, a partir dos quais a gente discute e refuta, né? Depois, por exemplo, a própria antropologia brasileira vai discutir a partir desses textos e refutar, né, questões que Mas no campo da antropologia visual, qual seria o pensamento clássico, o pensamento que tem essa vocação do atualizável, que possa ser um referencial transversal? Na antropologia francesa, Jean Rouch, né? Assim, quer dizer que eu acho que ele anuncia questões que hoje em dia a gente fala muito na antropologia pós-moderna, né? Assim, por exemplo, a ideia da representação, a ideia de um trabalho compartilhado, dialógico, horizontal, simétrico, reverso. Não hierarquizado. Não hierarquizado. Em relação eu acho que isso aí, com todas as críticas que possa fazer a ele, eu acho que isso aí estava posto na antropologia dele, né? Na medida em que ele trabalhava muito a ideia de uma antropologia compartilhada e a ideia de uma antropologia da restituição.
intuição, quer dizer, ele passava os filmes para as pessoas com quem ele filmava, as pessoas que ele filmava, e aquelas pessoas criticavam aqueles filmes. Me lembro de uma história muito bacana, quem conta é um antropólogo chamado Paul Heyling. Ele fala que ele foi exibir um filme que era ligado à caça do leão, etc, etc, e tinha um líder da tribo que disse, não tem essa música aí na caça ao leão não, porque se tiver o leão vai embora. Aí ele vai se tocando, quer dizer, a partir dessas experiências dialógicas. E retira, né, da música a trilha sonora. A música, a trilha sonora, porque quando ele descobre, olha, a trilha não pode ser algo exterior ao contexto. Quer dizer, quando eu faço uma antropologia visual, os sons são os sons do local, são os sons que as pessoas definem como sendo audíveis, como fazendo parte daquele momento. Você pega, às vezes, um filme etnográfico e a trilha, assim, é delirante, assim, bota uma coisa que não tem nada a ver com o contexto, né? Então, quer dizer, o filme etnográfico, algumas coisas são quase assim imperativas, né? Quer dizer, essa atenção ao som é algo muito... A fidelidade ao que se documenta. Ao que se documenta e ao contexto. Né? Embora se compreenda que qualquer tipo de recorte, mesmo documental, tem uma intervenção, digamos, do olhar de quem olha, não é? O real é ficcional. Nesse sentido, né? De qualquer forma, quando eu recorto, quando eu enquadro, né? Quando eu decupo, né? Quando a decupagem se estabelece, de qualquer forma, há uma angulação, e essa angulação é de linguagem. É, de linguagem no sentido que é construído. Você, quer dizer, quando você diz assim na antropologia que o real é ficcional, quer dizer, a própria etimologia da palavra fiction, né, de algo que é construído, que você organiza, há uma subjetividade que faz essa mediação, uma intersubjetividade fundante na textualização das culturas, etc. Né? Alexandre Fleming, Câmara Vale, é o nosso dialogador de hoje. E aqui eu estou olhando, deixa eu ver, a filiação, naturalidade, fortaleza, Ceará, portanto ele é brasileiro. Mas por que eu estou dizendo isso que é o óbvio? É porque eu me lembrei de uma coisa que tem a ver com antropologia, ou pelo menos com etnografia ou etnologia e a própria formação do Brasil. Estou aqui me lembrando, queria que você comentasse isso, Alexandre. Quer dizer, o Brasil é um país marcado na sua fundação, digamos, antropológica, pelo olhar eurocêntrico, do estrangeiro. Os primeiros historiadores brasileiros são os cronistas. E que, curiosamente, não se detiveram em fatos, efemérides importantes. Descreveram fatos da cultura, fatos corriqueiros, do cotidiano brasileiro. Exato. Não é? Dos índios brasileiros. Exato. Como se tomam banho, se não tomam, como se relacionam com o pajé, etc. Coisas muito corriqueiras que só seriam incorporadas à historiografia brasileira e à antropologia muito posteriormente, a partir de 33, com Gilberto Freire e a publicação do livro Casa Grande Senzala. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre em que medida essa vocação histórica, esse acaso histórico demarca algum tipo de entendimento conceitual em relação à antropologia brasileira. Se você pensar, por exemplo, o trabalho do Gilberto Freire, né, quer dizer, toda aquela inovação metodológica que existe, usar receitas da culinária, cartas... Falar da vida sexual, falar da vida sexual, etc, etc. Quer dizer, isso talvez seja... Né, mas, ao mesmo tempo, ele foi aluno do Franz Boas, né? O grande antropólogo americano, quer dizer, alemão, mas que viveu nos Estados Unidos. E o livro é posterior à permanência dele nos Estados Unidos. O fundador da antropologia americana, quer dizer, o Boas foi aquele que recusou o conceito de raça, né? Quer dizer, vai dizer, ora, não, a ideia de uma raça pura é um devaneio, é um delírio, né? Então, o Gilberto Freire, de certa forma, ele dá uma carta para a inteligência brasileira, porque antes do Freire, a miscigenação era seria o nosso um estorvo, seria algo que seria impeditivo, né? Quer dizer, para a evolução, para a evolução do país. Então, quer dizer, você teve a ideia do branqueamento, da imigração ligada a essa... E o Gilberto Freire vai dizer que não, nós temos, apesar das críticas que vão ser feitas posteriormente em relação ao Gilberto Freire, sobretudo pelo movimento negro, né, que ele teria falado de uma democracia racial que é inexistente, mas esse é um processo que vai ser a grande reviravolta na antropologia, é quando aqueles com os quais nós pesquisamos passam a ter seus intelectuais orgânicos,
né? Quer dizer, passam a formar seus próprios intelectuais que interpelam aqueles que primeiro textualizaram sobre as suas vidas, né? Então esse eu acho que é um momento assim fulcral na antropologia, né? Que é um momento de passagem, né? Que isso o próprio Lévi-Strauss vai dizer, né? A antropologia ela vive uma grande efervescência no sentido de que aqueles que nós pesquisamos agora estão escrevendo sobre suas próprias experiências. Você tem isso, por exemplo, eu me deparei isso de forma muito intensa na minha pesquisa de doutorado com a experiência trans, com pessoas trans, que eu trabalhei com pessoas trans que migraram para a Europa, né? E hoje sim, você tem um filme chamado O Voo da Beleza. O Voo da Beleza. Você trouxe alguma coisa em relação do voo à sua vida? Do voo não, mas você trouxe um DVD aqui pra gente. Ah, não, DVD não, é um livro. Não, esse é o livro, aqui tá o DVD. Tá aqui o DVD, tá aqui o DVD. Ah, tá aqui o DVD. Cinema Cara Dura. Ah, mas esse aqui é outro filme. Esse é o mestrado, esse é outro mas filme. fale, eu quero só ilustrar, enquanto você fala, das suas experiências como antropólogo, da antropologia visual. Da antropologia visual e da antropologia da cidade. Da cidade. Você estava falando dos trans... Primeiro eu fui antropólogo da religião, né? Quer dizer, eu trabalhei com terreiro de Umbanda, né? Eu fiz uma análise comparativa entre corpo e cura na Umbanda e na psiquiatria, né? Que eram questões que para mim eram importantes e tal, e duas ordens de subjetivação para pensar a cura, uma mais individualista, né, ligada à medicina e à psiquiatria, e uma outra mais holista, né, assim, onde o todo é maior do que as partes. Então esse aí foi quando eu raspei a cabeça, não no candomblé, mas na antropologia, né? Foi dentro de terreiro, né? Quer dizer, que foi a primeira pesquisa efetivamente de campo, que foi uma pesquisa densa para mim. Quer dizer, eu acho que toda pesquisa ela tem essa dimensão de uma descida ao inferno. Você raspou a cabeça? Não, eu raspei a cabeça na antropologia dentro do terreiro, né? Quer dizer, porque existe um dizer que é próprio do candomblé, que é próprio da Umbanda, acho que menos, mas a ideia de você raspar a cabeça no santo. Quando você raspa a cabeça, você se torna adepto, né? Você se torna aquele simbolicamente. Simbolicamente. Você raspou a cabeça para o santo, entre aspas, antropologia. Exato, foi quando para a santa antropologia, entre aspas. Foi quando eu raspei a cabeça, foi quando eu raspei a cabeça no santo, na antropologia, no santo não. Você foi para uma outra... Isso, foi o primeiro momento, porque até então, assim, eu achava que meu percurso era mais pela filosofia. Depois eu vou lhe mostrar um caderno que eram transcrições das aulas de filosofia do Manfredo Oliveira e do Expedito Passos. Você foi aí, a partir daí, para o campo, para a pesquisa de campo. Exato, foi, exatamente. Daí cabe a expressão raspar a cabeça. Foi, que raspei a cabeça na antropologia, foi pesquisando terreiro. Desci o inferno também, porque as pesquisas normalmente elas significam isso, né? Do ponto de vista subjetivo, né? Assim, não sou eu que digo isso, quem diz é o próprio Bourdieu, que toda pesquisa ela é uma descida ao inferno, porque é muita densidade num processo de pesquisa, né? Então, esse universo religioso, não porque por causa da Umbanda ou do Candomblé, pelo contrário, acho que são fascinantes como experiências religiosas, mas para a própria experiência da pesquisa, né? Eu acho que era um momento muito denso da minha vida, mas foi uma pesquisa que eu gostei muito de fazer. E depois você vai para o campo da sexualidade, é isso? Foi, eu saí da religião... Você estava falando dos trans. Isso. Dos trans que estavam na Europa. Eu pesquisei Umbanda, né, que era sob a orientação do Ismael por Deus, que me ajudou bastante. Aliás, é uma pessoa que abriu muito a biblioteca, e eu tive acesso a muita coisa. Inclusive... o próprio laboratório de estudos da oralidade, né, assim, quem coordena sou eu na UFC, e foi um laboratório que foi fundado pelo próprio Ismael, né, pelo Gilmar de Carvalho, Martins, Sulamita, quer dizer, é um grupo ali que abriu que fundou esse laboratório, né. E aí depois a religião me pareceu uma coisa muito densa para trabalhar, e eu fui, na época eu trabalhava numa pesquisa da professora Terezinha Alencar, não, Terezinha Alencar é outra pessoa, e depois eu vou falar da Peregrina Capello, que era sobre violência doméstica, né? Violência contra a mulher, porque doméstica acho que diminui muito o teor da violência. Violência contra a mulher mesmo, acho que doméstica ele é meio... parece que é uma violência menor, né? E a gente fez uma... E o doméstico se refere só ao espaço, isso, e não ao fenômeno. E aí a Peregrina
me colocou para fazer pesquisa nas delegacias, né? E aí era muito difícil também como realidade, porque eu entrei no mestrado com essa pesquisa, né, sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher nas delegacias. E eu tinha que passar os finais de semana esperando, porque o final de semana é o momento que tem o maior número de ocorrências, né, para que eu pudesse ter acesso às pessoas, porque eu entrei para estudar a maneira como os homens representavam e materializavam aquela violência. Quer dizer, eu entrei para estudar identidade masculina e violência, né? Assim, na verdade, nos estudos de gênero, a Maria Luísa Heuborner, que é uma pesquisadora, ela lamentava a inexistência de pesquisas que abordassem a construção da identidade masculina e a relação dessa identidade com a violência. E, na época, na UFC, tinha uma certa efervescência assim, de estudos sobre identidade masculina, a construção da identidade masculina, etc. Eu disse, vou fazer sobre o agressor. A visão do agressor, como ele representa essa violência, os momentos que essa violência acontece, etc, etc. Mas eu fiquei muito... A minha sensibilidade não segurou a onda de ficar presenciando as experiências de violência. Os testemunhos do final de semana. Eu digo, essa história aqui não vou conseguir não, porque tinha que passar... O campo, claro que o campo tinha ao longo, trabalho de campo... Você desceu aos infernos, mas... Era um inferno muito infernal demais. Exato. Estava pesado, estava pesando. Mas aí fui bater no cinema pornô, que não é menos infernal, né? Assim, você tem um livro lindo, que é No Escurinho do Cinema, não é? Cenas de Você trouxe? Implícito, Tá aqui ele, exatamente. No Escurinho do Cinema, que é sobre cenas de um público implícito nas salas de cinema, do cinema de sexo explícito. Para quem não sabe, o Cine Jangada, que já não existe mais, né? Não, existe um outro, né? Existe um novo, mas é uma história muito curiosa. A história do o Cine Jangada se transformou num determinado... Começou como um filme de arte, lá dos anos 50, acho que foi, e depois, já nos anos 80, por aí, se transformou num cine de sexo... explícito. Sexo explícito. Daí a revelação, cenas de um público implícito. Você então foi para outro inferno, desceu em outro tipo de inferno. Mas era assim, porque, enfim... Inferno não pejorativamente, a gente está falando. Não pejorativo, no sentido de inferno, porque a experiência é uma experiência radical, de densidade. Não né? que esses objetos, de austeridade. a gente possa comparar a violência doméstica com a experiência de assistir a um filme pornô. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A violência é violência, assistir um filme pornô não é uma violência, né? Não, mas você está falando no sentido de que o inferno é... A pesquisa, a experiência da pesquisa. A experiência da pesquisa exige uma emocionalidade. Existe também um esforço muito grande, porque há uma indignidade muito grande em falar em nome dos outros, representar, textualizar. Até que ponto que eu estou falando corresponde mais ou menos às coisas como elas se apresentam, ou será que eu estou projetando os meus desejos, a forma como eu quero ver? Acho que esse é o grande né? Quer dizer, desafio para um antropólogo, então não é? Difícil, quer dizer, porque ao mesmo tempo que você escreve, pode reverberar na vida das pessoas, né? Quer dizer, aquilo ali vai ter consequências do ponto de vista ético, né? Mesma coisa quando você trabalha com imagem, né? Quer dizer, não vai ser mais o Alexandre, assim, mas vai ser o antropólogo fulano de tal que disse isso, que disse aquilo, né? Mas a história do Cine Jangada é muito interessante, porque o Cine Jangada era um empreendimento do Amadeus de Barros Leal, né? Da empresa cinematográfica, inclusive, a empresa, exatamente, inclusive que se contrapunha ao Severiano Ribeiro, né? Que depois compra o Jangada, porque o Jangada vira pornô na mão do Severiano. E era muito interessante porque o Jangada, mesmo quando ele foi fazendo aquela transição Kung Fu, pornô, mesmo assim ele na Sexta-feira Santa ele exibia a Paixão de Cristo. É verdade. Tacava creolina no cinema, né? Fazia uma limpeza, você passava mal, porque os olhos chegavam de tanta creolina, e tacava a Paixão de Cristo. Com Fernanda Montenegro, no papel de samaritana, no Cine Jangada. Mas eu estava me lembrando de um outro tema que eu acho que é interessantíssimo, tem a ver com história. Eu que venho do campo da história, Alexandre Vale, é que houve um momento em que essa ideia de história e antropologia esteve ligada de uma forma que daria
deveria ser superada por um salto para essa antropologia moderna, que foi a antropologia, estou me lembrando aqui da antropologia, tentando pautar aqui o nosso papo, a antropologia física, né? Que a gente chama, acho que é antropologia física, né? Biológica, né? Que compreender que, por exemplo, essa miscigenação seria um estorvo, um impedimento para a evolução da espécie, e a antropologia estudando até do ponto de vista da fisiologia, do crânio, da composição, não é isso? Chegou ao ponto de se captar pessoas, não é? Para você tinha os museus a antropologia forense, né? Antropologia forense. Ou então as cabeças que eram levadas para a Europa para mostrar dos índios, né? E tudo, quer dizer, mas aqui... Dos cangaceiros também. E dos cangaceiros, por exemplo. Dos criminosos. Aqui você teve, por exemplo, um médico que se chamava Leonídio Ribeiro. E esse médico era mais ou menos que herdeiro daquele Lombroso, daquele jurista, sim. né? Então ele meio que adaptou aquela teoria do delinquente nato. Exatamente disso. E ele pegou 195 homossexuais efeminados e colocou em situação de laboratório para falar da dimensão do caráter inato, da homossexualidade. As teses todas passavam por essa ideia de uma predestinação fisiológica. Tem essa pecha, né, do essencialismo e os perigos, né? E eu acho que foi contra isso, quer dizer, que a antropologia moderna, a isso que ela se contrapõe, ela se contrapõe a esse essencialismo, determinismo biológico, geográfico, né? E mesmo cultural, né? Também é. Então, ela dá realmente um salto. E hoje essa com a qual você está tão ligado é a ideia de que o discurso tem que ter um cuidado enorme, até no ponto de vista de fazer com que aquele discurso sobre uma determinada comunidade possa ser revisto por aqueles que foram, digamos, estudados e deram testemunhos, etc. Você está num outro horizonte, né? Por exemplo, um cineasta que grava e depois mostra aos caçadores de leão né, o olhar deles sobre eles. A ideia central é que você não fala por sobre o ombro do outro, mas você fala com o outro. Com o outro. Né? Quer dizer, você não tem procuração para representá-los, mas você fala com o outro e não por sobre os seus ombros, né? E aí tem um relativismo, acho que a expressão é essa, um relativismo cultural que tem que, digamos, permear, não o olhar do antropólogo, né? Não relativismo sim, mas muito mais a ideia, um olhar relativizante. Porque se eu disser que a antropologia é relativista, eu não tenho mais nenhuma possibilidade de validação desse conhecimento. Então, a antropologia não é uma ciência, mas ela é dotada a ideia de olhar como o outro olharia, ou tentar olhar a partir de que mecanismo... Se desprender dos seus próprios... Se desprender dos seus valores, dos seus valores para olhar o outro. É relativismo nesse sentido, relativizante. Né? Mas é relativizante. Mas é esse sentido, você entendeu é nesse sentido. É nesse sentido. Eu não tenho procuração para falar em nome de ninguém, mas eu preciso me despir dos meus valores para compreender e recontextualizar o que ele está dizendo na cultura dele. Inclusive para a minha cultura, né? E do ponto de vista político, né, atualmente, a produção do conhecimento está muito mais atenta a essa ideia de quem está falando, como está falando, a partir de que experiência está falando. Quer dizer, obviamente que ela não é sectária, né? Assim, só negros podem falar de negros, só homossexuais podem falar de homossexuais, só transexuais podem falar de transexuais, mas de qualquer maneira uma atenção especial aos lugares, aos pertencimentos, quem está falando, quer dizer, como foi a produção desse conhecimento, quer dizer, a antropologia sempre foi uma ciência que prezou muito por uma textualização da subjetividade, quer dizer, o sujeito que se coloca nos lugares, que fala de onde ele está falando, como é que foi o processo da pesquisa, como é que foi a construção do consentimento, né? Quer dizer, então... Ele caracteriza o lugar da sua fala, digamos. Isso, exato. Né? O lugar de fala, fala. E como é que as coisas se produzem. Então você tem a pesquisa e você tem uma meta... Né? Você pensa você mesmo quando pensa o contexto. Isso. Quando você explica o contexto para que a gente saiba de que ponto de vista, de que prisma alguém está falando sobre alguém. Exato, é bacana. Não é? É um saber muito bacana. É muito bonito. É um saber muito legal. Muito denso, muito difícil, mas muito bacana. Principalmente quando você coloca a estética na jogada, coloca a imagem, né? Porque aí você tem aquela coisa de um saber ocidental que foi muito marcado pelo positivismo, né?
Assim, então, nesse positivismo, nessa matematização do mundo que é própria da modernidade, né, quer dizer, a busca das certezas, a estética sempre foi meio que colocada para debaixo do tapete. A estética que eu estou falando aqui não é só a reflexão sobre o belo, mas faculdades do entendimento, da sensibilidade, né? Quer dizer, a estética, os sentimentos, o imaginário, quer dizer, tudo isso era meio que colocado... A linguagem mesmo literária. A linguagem literária, etc. Quer dizer, a estética, quando você traz a imagem, né? Quer dizer, você tem um outro colorido para a antropologia, vamos dizer assim. A imagem, ou o roteiro, ou o cinema, ele vira mais ou menos que uma estrela guia dos saberes retórico-humanistas, quer dizer, tanto que você tem outras metáforas para falar do mundo social, né? Você tem, por exemplo, o jogo, né? O jogo, por isso que ele trouxe um dado, olha aqui. O jogo, em que sentido, Alexandre? Pensar o mundo social como jogo, pensar o mundo social como teatralidade, figuras de expectativas, né? Quer dizer, o jogo social como uma metáfora, não mais como uma metáfora, vamos dizer assim, funcionalista da sociedade vista como corpo, né? Mas sim da experiência, que dá muito mais barganha para os sujeitos, né? Há muito mais agenciamento quando você pensa o mundo social como um jogo. Né? E não como um processo evolutivo, né? Que é o pressuposto do positivismo. E do corpo, né? Do funcionalismo, quer dizer, a sociedade é um corpo social, como esse corpo é um conjunto de partes, então o cérebro é responsável por mais coisas no corpo, então também na sociedade o Estado tem que receber mais dinheiro para distribuir, quer dizer, você meio que naturaliza. Quando você diz que o mundo social ele é um jogo, que ele é um teatro, você dá mais lugar de fala para os agentes sociais. Lugar de fala, esse tema é bom, hein? Será que está havendo assim uma espécie de patrulhamento em relação ao lugar de fala? Só quem pode falar é quem vivenciou, é quem tem? Ou esse lugar de fala pode ser democratizado, socializado, desde que ele seja absolutamente explicitado, delimitado, etc, etc. Isso é um bom tema para o próximo segmento do programa Diálogo com ele, o nosso dialogador de hoje, o antropólogo, doutor em antropologia e professor de sociologia e antropologia da Universidade Federal do Ceará, Alexandre Vale. Daqui a pouco a gente volta com mais Diálogo.